Mais uma vez, nossa introdução. Muito boa noite. Para quem eu não falei, boa noite. Vamos começar a nossa revisão 7. Separei aqui os assuntos e os exercícios que a gente vai fazendo junto, porque eu acho que é muito melhor a gente resolver junto os exercícios do que eu dar um tempo para vocês. Então, primeira pauta é título em massa ou fração em massa, representada pela letrinha tal. Essa letrinha aqui, o Tzinho com a perninha puxada, é o tal. Então, o que é o título? Título é igual ao quociente entre, deu uma bugada aqui, entre a massa de soluto e a massa de solução. Massa de solução é igual a massa de soluto mais a massa de solvente. Então, a fórmula aqui, título, a letrinha tal, é igual massa de soluto sobre a massa de solução. Sempre, 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 o valor do tal vai estar entre 0 e 1. Ou então, a gente pode representar o tal igual a M1 por M, com M sendo igual a M1 sobre M2. Mas, vizinho, o que é M1, o que é M, o que é M2? M1 é a massa de soluto. Então, tudo que a gente representar com o número 1 de índicezinho aqui embaixo vai ser referente ao soluto. O que é o M2? Massa de solvente. Então, tudo que tiver o número 2 aqui no pezinho vai ser relacionado ao solvente. E tudo que não tiver índice nenhum é massa de solução. Então, aqui, o título é igual a massa de soluto sobre a massa de solução, ou representando aqui, abrindo a massa de solução, título vai ser igual a massa de soluto, que é sobre massa de soluto mais a massa de solvente. E pode-se dizer que a fração em massa, ou título, corresponde à massa de soluto existente em 1 grama de solução. Belezinha? Basicão, essa é a nossa teoria do título. Teoria da porcentagem em massa de soluto, ou P%. O P% é basicamente 100 vezes o título, o tal aqui de novo. É uma maneira de expressar uma concentração de uma solução que é muito usada na prática. Por exemplo, o soro fisiológico empregado na medicina é a 0,9% de NaCl. O que significa esse 0,9%? Que existem 0,9 gramas de NaCl em cada 100 gramas de soro. Então, ele vai indicar a porcentagem de soluto que existe em 100 gramas de solução no total. Beleza? Um exercício. Calcule o título de uma solução e a percentagem em massa de soluto nessa solução que apresenta 40 gramas de NaCl e 160 gramas de água. NaCl é o nosso soluto, então esse aqui é o M1 e água é o solvente, então vai ser M2. Primeiramente, a gente precisa saber a massa de solução. Então, 40 gramas de NaCl mais 160 gramas de água dá 200 gramas, que é igual ao Mzinho sem nenhum índice. Continuando. Agora, a gente vai fazer essa regrinha de 3 para descobrir a quantidade de NaCl presente em 1 grama de solução. Se em 200 gramas de solução a gente tinha 40 gramas de NaCl, em 1 grama de solução a gente tem X gramas de NaCl. A resposta, X é igual a 0,2 gramas de NaCl. Portanto, o título é 0,2. O título, ele não tem nenhuma unidade, tá? Porque a gente vai dividir massa por massa. Então, vai ficar gramas dividido por grama, corta. A gente só pode colocar essa regrinha de 3, porque ele falou ali na teoria que calcular o título é calcular
a quantidade em massa de solvente presente em 1 grama de solução, tá bom? Agora, calculando a segunda coisa que o exercício pediu. Primeiro ele pediu o título e agora ele pediu a percentagem. Você tem que fazer o quê? Se em 200 gramas de solução temos 40 gramas de NaCl, em 100 gramas de solução temos Y. Y vai ser 20 gramas de NaCl. Por que a gente colocou o 100? Porque é percentagem. Então, a gente não quer saber em 200, em 300. A gente quer saber em 100 gramas de solução. Essa forma que eu estou resolvendo com vocês primeiro, por regra de 3, é uma forma para vocês entenderem de um jeito muito mais fácil para fazer todos esses exercícios, que vocês vão ver que não precisa decorar nenhuma fórmula, é só vocês terem a teoria na cabeça que vocês conseguem dar qualquer resposta que o exercício pedir. Então, aqui, a partir do nosso cálculo da regra de 3, a gente vai descobrir que tem 20 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. Portanto, P% é igual a 20%. Lembra que a formulinha falava que o P% era igual a 100 vezes o título? Olha aqui, 0,2, 20%. Minha letra ficou ridícula aqui, porém, do outro lado ali, a gente vai ver com a fórmula certinha. Ou então, tem uma outra forma. Aqui, a gente pode afirmar que esses 200 gramas que a gente obteve aqui de massa de solução correspondem a 100% da solução. E aí, a gente quer saber o que 40 gramas corresponde desses 100%. Então, 40 gramas é 20% de 200 gramas, que é uma forma bem da hora da gente pensar também, ao invés de fazer esse primeiro raciocínio de 200 gramas de solução e 100 gramas de solução. De qualquer jeito, a forma está correta. Aqui você já tem o resultado direto em P%, só que aqui vocês têm resultado em massa, e aí depois vocês têm que colocar portanto, P% igual a 20%. Ok? E aqui, uma resolução através de fórmula, a gente tem que o título é igual a massa de soluto por massa de solução. Ou seja, massa de soluto sobre massa de soluto mais a massa de solvente. Massa de soluto, 40, massa de solvente, que é a água, 160, e aqui, massa de soluto de novo. Realizando essa conta, a gente já obtém o valor 0,2. Aqui, a gente vai notar que vai ficar 40 gramas por 200 gramas. Aqui a gente pode cortar grama com grama, por isso que não existe nenhuma unidade referente ao título, ok? E aí, o P% é 100 vezes o título, então 100 vezes 0,2 é igual a 20%. Certinho, pessoal? Tudo bem? Por fórmula, o exercício acaba saindo mais rápido, porém, você corre o risco de não lembrar rapidinho da fórmula. Então, se você entender o raciocínio que você tem que ter para chegar no resultado, é muito mais fácil utilizar a regra de 3, que vai ocupar muito menos do seu HD da cabeça, e você consegue chegar no resultado de qualquer jeito. Se você for uma pessoa que decora fórmulas muito fácil, aconselho fazer por fórmulas, sai mais rápido. Porém, se você não decora fórmulas, pode ir na regra de 3, que vai dar muito certo também. Continuando, mais um exercício. Calcule a massa de água numa solução aquosa que apresenta 30 gramas de NaOH, sabendo-se que a percentagem de soluto nessa solução é igual a 15%. O que esse 15% representa? O nosso P% é igual a 15%. Vamos à resolução. Primeiro, a gente vai calcular a massa total da solução.
Note que a mesma apresenta 30 gramas de soluto, que correspondem a 15%, e a solução corresponde a 100%. Portanto, a gente pode fazer uma regra de 3 desse jeitinho aqui. Se 30 gramas de soluto corresponde a 15% da minha solução inteira, quanto é 100% da minha solução? Fazendo esses cálculos, a gente sabe que a nossa solução total tem 200 gramas. Então, esse 200 gramas é igual a M, sem nenhum índice, porque é da solução total. Agora, a gente vai fazer o cálculo da massa de solvente. Temos a massa de solução, temos a massa de soluto, então, calculamos a massa de solvente. Aqui eu poderia muito bem ter representado por M1 mais M2, dando M. Só que eu acabei colocando massa de soluto mais massa de água, que é o solvente, é igual à massa da solução. Então, 30 mais M2 é igual a 200. Fazendo esses cálculos, a gente obtém a massa de água. Com isso, a gente já obteve a resposta do nosso exercício, porque ele queria saber a massa de água nessa solução. Ou então, podemos resolver por fórmulas. Primeiramente, sabemos que P%, porcentagem em massa, é 100 vezes o título. Temos o título, certo? Não, temos o P%. Então, a gente substitui aqui, descobre o título. Tem o 100 aqui, passa dividindo, vai dar 0,15. Em seguida, a gente vai analisar a fórmula do título. A gente tem que título é 0,15. A gente tem massa de soluto, que é o que a gente colocou aqui, 30 e 30. E o que a gente quer descobrir é a massa de solvente. Então, a gente vai olhar para essa equaçãozinha aqui. Passando o 30 gramas mais M2 multiplicando no 0,15, a gente vai ter isso aqui. Distribuindo a multiplicação, vamos ter 4,5 mais 0,15 M2, resultando em 30 gramas. Passa o 4,5 para o outro lado, vai sobrar, vai resultar em 25,5. E aí, passa depois o 0,15 dividindo, resultando em 170 gramas de água. Notem aqui que foi muito mais rápido fazer nesse caso, por regrinha de 3, e aqui simplesmente uma continha de soma e subtração. Só que vocês podem resolver dos dois jeitos. Fica a critério de vocês. Agora a gente vai ver concentração em partes por milhão. A gente representa partes por milhão por ppm. Essa concentração é usada em soluções extremamente diluídas, isto é, apresentam uma quantidade de soluto muito pequena, dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente ou de solução. Então, a concentração em partes por milhão, ela vai corresponder ao número de partes de certo componente da mistura em 1 milhão de partes da mistura. Por exemplo, ppm vai ser massa de soluto em miligramas por massa da solução em quilogramas. Por quê? Quando eu transformar quilogramas para miligramas, eu vou ter 10 a sexta miligramas. Então, eu vou descobrir a massa de soluto em 1 milhão de miligramas de massa de solução, certo? A gente vai ver melhor nos exercícios, mas a gente vai trabalhando nessas unidades. Primeiro exercício, calcule a concentração em partes por milhão, ppm, de uma solução que apresenta 5 miligramas de soluto em 100 gramas de solução. Primeiramente, vamos calcular a massa de 5 miligramas em gramas. Sabemos que 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, fazendo essa regra de 3,
1000 miligramas corresponde a 1 grama, 5 miligramas, X. X vai corresponder a 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Nesse tipo de exercício, é muito mais vantajoso a gente trabalhar com as potências de 10. Fica muito mais fácil para a gente realizar as contas. Continuando, vamos calcular a massa de soluto existente em 1 milhão de gramas de solução. Portanto, em 100 gramas de solução, que foi o que o exercício deu para a gente, temos 5 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto. E em 1 milhão de gramas de solução, temos que massa de soluto? Temos 50 gramas de soluto. Só que eu vou colocar minha resposta assim? Não vou. A gente vai colocar que a concentração é igual a 5 ppm, 50 ppm, que a gente vai saber que existem 50 partes de soluto em 1 milhão de partes de solução. Entenderam? A gente sempre deixa na mesma unidade, tudo certinho aqui, tudo em gramas, ou quilos, ou tudo que a gente conseguir achar melhor. Só que a gente tem que trabalhar numa mesma unidade, para a gente conseguir fazer a correspondência certa de 1 milhão de gramas. Não poderia resolver por título e no final fazer as conversões? Por título, você vai descobrir em 100 gramas de solução, né? Na verdade, em 1 grama de solução. Se você fizesse por título, você ia descobrir a quantidade de soluto em 1 grama de solução. Aí você teria que fazer essa conversão depois de 1 grama de solução e as gramas de soluto, tudo em 1 milhão de gramas de solução. Eu acho que daria um pouco de trabalho, mas eu acredito que dá, porque o título você vai descobrir em 1 grama de solução. Eu acredito que dá sim. Eu acho. Teríamos que ver. Certinho? Bom, concentração em mol por quilo de solvente ou molalidade, é representado por esse W aqui. O que é a molalidade? Nem parece química? Não parece química porque a química é linda, maravilhosa. Professor aqui também faz vocês entender tudo. Bom, concentração em mol por quilo de solvente ou molalidade, não é molaridade. Prestem bem atenção nisso. Molalidade, representada por esse W, o que ela é? Quantidade em mol de soluto por massa de solvente em quilos. Nesse caso, precisa ser em quilos, porque é concentração em mol por quilo de solvente. Detalhe, ó, molalidade é N1, número de mols de soluto, olha o número 1 aqui, por M2, olha o número 2 aqui, massa de solvente, unidades mol por, nossa, que setinha horrível, por quilo. Parece que tá fácil demais, estou estranhando. Não, a química é linda, a química é maravilhosa. Vocês que ficam achando que ela é um bichão de 7 cabeças. É só ir devagarinho, pensando nas regras de 3. Longe de mim, não, ela é linda. Mais um exercício. Calcule a concentração em mol por quilo de solvente de uma solução que apresenta 36 gramas de glicose, C6H12O6, em 500 gramas de água. Ele deu os dados da massa molar, que a gente tem 180 gramas em 1 mol de glicose e 18 gramas em 1 mol de água. Primeiramente, o que temos que fazer? Calculando a quantidade em mol de glicose, C6H12O6, que existe em 36 gramas. Porque o exercício falou para a gente que a gente tem 36 gramas de glicose em meio litro de água.
em meio quilo de água. Então, a gente vai ter que descobrir a quantidade em mol, porque lembra que molaridade é N1 sobre M2. N1, número de mols de soluto, e M2, massa de solvente em quilos. Beleza. Inicialmente, vamos calcular a quantidade em mol que existe em 36 gramas. Como o dado deu aqui, em 1 mol temos 180 gramas de glicose. E em 36 gramas de glicose, que é o que o exercício deu para a gente, quantos mols existem aqui? Resposta, 0,2 mol. Guarda essa informação. Continuando. Agora, calculamos a quantidade em mol de glicose existente em 1 quilo de água. Sabendo-se que 500 gramas de água, sabendo-se que em 500 gramas de água existem 36 gramas de glicose, ou seja, 0,2 mol. Se em 500 gramas de água temos 0,2 mol, que foi o que a gente obteve aqui nessa conta de cima, em 1.000 gramas, que corresponde a 1 quilo, quantos mols a gente tem de glicose? Resposta, 0,4 mols de glicose. O exercício terminou? Ainda não. Ele quer saber a concentração. Portanto, a gente tem que escrever bonitinho aqui. Molaridade é igual a 0,4 mol de C6H12O6 por quilo de água. Eu coloquei assim em fração, mas a gente poderia escrever assim, tudo uma coisa atrás da outra, assim, 0,4 mol de, cadê? C6H12O6, aí vocês colocam aqui, que é muito grande para escrever, por quilograma de H2O. A resposta poderia ser assim. Só que a formatação acabou que ficou uma coisa em cima da outra. Certinho? Eu acabei escrevendo aqui, tem outra resolução aqui embaixo. Calma aí, vamos apagar. Outra resolução. Temos aqui, por fórmula, molaridade é número de mols de soluto por massa de solvente em quilogramas. Ignorem esse 1.000 que está aqui. Apaga. Esse 1.000 que está aqui, vocês ignorem. Vamos apagar ele. Tá bom. Aqui vamos ter número de mols. Qual é a fórmula que a gente sabe o número de mols? N é igual a massa por massa molar. Nossa, ficou horrível. É o M grandão. Massa que a gente tem na hora lá do soluto, por exemplo, se tiver o número 1. Massa de... Nossa, eu fiz um ao contrário. Massa, número de mols de soluto é a massa do soluto pela massa molar do soluto. Então, a gente colocando aqui nessa fórmula, vai ficar massa de soluto por massa molar de soluto vezes a massa do solvente. Porque aqui, a fórmula, ó, isso aqui, vamos colocar aqui em cima. Ó, molaridade vai ser N1 por M2. Número de mols de soluto por massa de solvente. O N1 vai ser massa de soluto por massa molar de soluto sobre a massa de solvente. Aí, como tem duas frações, a gente pode deixar massa de soluto por massa molar de soluto vezes 1 sobre massa de solvente, tá? Isso aqui só foi uma manobra algébrica que a gente colocou aqui. É o que resulta aqui embaixo.
Então, temos massa de soluto, o exercício deu 36 gramas de glicose, tá aqui. Massa molar de soluto, deu também 180 gramas por mol. Então, colocamos aqui. E massa de solvente, eu coloquei em quilos já aqui. Então, temos meio quilo de solvente. Fazendo todas as continhas, grama vai cortar com a grama daqui, vai sobrar mol por quilo. Então, a gente vai obter o mesmo resultado, 0,4 mol por quilo de solvente. Então, 0,4 mol de C6H12O6 por quilo de água. Belezinha? Tudo certo? Agora, acredito que vamos entrar no nosso último assunto, que é a fração molar ou fração em mol. Ela é representada pelo X, fração em mols ou fração molar do soluto em uma solução. É o quociente entre a quantidade de mols de soluto e a quantidade total de mols na solução, ou seja, soluto mais solvente. Aí a gente tem duas coisinhas de fração molar. A gente tem tanto fração molar de soluto quanto fração molar de solvente. Falando da fração molar de soluto, a gente vai representar por X1. Por quê? O número 1 representa tudo que é dissoluto. Portanto, X1, fração molar do soluto, vai ser quantidade em mol de soluto por quantidade em mol de solução. Então, X1, fração molar de soluto, é igual a N1, número de mols de soluto por N, que é a quantidade em mols de solução. O N pode abrir em N1 mais N2, que é o número de mols de soluto, mais o número de mols de solvente. E o que eu falei ali no exercício anterior, número de mols é a massa pela massa molar. Então, aqui a gente simplesmente abriu os números de mols. A gente vai ter aqui, número de mols de soluto vai ser a massa do soluto pela massa molar do soluto. Aqui embaixo é a mesma coisa, porque a gente tem o N1, massa de soluto por massa molar de soluto, e o N2 vai ser massa de solvente por massa molar de solvente, ok? E a fração molar do solvente vai ser o mesmo raciocínio. X2, por que o número 2? Porque está referindo a solvente. Então, X2 vai ser número de mols de solvente por número de mols de solução. Mantemos o N2, número de mols de solução é N1 mais N2, número de mols de soluto, mais o número de mols de solvente. E, de novo, a gente vai abrir o número de mols. Número de mols de soluto é igual, de solvente é igual a massa de solvente sobre a massa molar do solvente. N1, massa molar de soluto pela massa de soluto pela massa molar de soluto também. E o N2 vai ser a massa de solvente sobre a massa molar de solvente. Então, lembrando, 1 é sempre soluto. Letra horrorosa. 2, sempre solvente. E sem nenhuma é solução. Beleza? E aqui eu coloquei uma nota. Sempre que a gente somar a fração molar de soluto com a fração molar de solvente, vai resultar no valor 1. Por quê? A gente está analisando a porcentagem que representa, a fração que representa a quantidade em mols de soluto e a quantidade em mols de solvente na solução total. Então, se a gente somar essas duas, a gente vai obter 1. A gente vai obter um valor de 100%. Ok? Então, vamos fazer exercício. Calcule a fração molar do NaOH numa solução que
apresenta 80 gramas de NaOH em 144 gramas de água. O que precisamos fazer primeiro? Calcular a quantidade em mol de soluto e de solvente na nossa solução. Então, primeiramente, a gente tem que saber a massa molar. O exercício aqui não forneceu, mas provavelmente, se vocês tiverem uma tabela periódica, é só vocês observarem a massa do Na, a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio, e vocês vão descobrir que a massa molar do NaOH é 40 gramas. Então, em 1 mol, temos 40 gramas de NaOH. Ó, eu coloquei aqui NaOH para saber do que a gente está falando. Na hora da resolução de vocês, tem que colocar também. Então, aqui em 1 mol, temos 40 gramas de NaOH. Em 80 gramas, que foi o que o exercício deu para a gente aqui em cima, temos Y mol de NaOH. Fazendo esses cálculos, a gente vai obter Y igual a 2 mols de NaOH. Então, aqui vai ficar que o nosso N1 é igual a 2 mol. Agora, analisando a água. Mesma coisa, o exercício vai dar ou vocês precisam olhar na tabela periódica. Massa molar da água, 18 gramas. Então, se em 1 mol tenho 18 gramas, quantos mols eu tenho em 144 gramas? Fazendo as nossas contas, obtemos 8 mols de água. Então, o nosso N2 vai ser igual a 8 mols. Então, cálculo da quantidade total em mol, mols de solução é igual a, isso aqui é o N1 mais N2 é igual ao N. Então, mols de soluto mais mols de solvente é igual a mols de solução. Então, 2 mols de NaOH mais 8 mols de água resulta em 10 mols de solução. Mas ele quer saber a fração molar do NaOH. Então, temos aqui, cálculo da fração molar. Então, a gente tem que calcular quantos mols de NaOH existem em 1 mol de solução. Portanto, 10 mols de solução corresponde a 2 mol, porque foi o que a gente descobriu aqui nas nossas contas. E em 1 mol de solução temos A, que foi a letra que eu coloquei aqui. Então, A é 2 mol de NaOH. Logo, X1 é igual a 0,2. A fração molar de soluto vai ser 0,2. Ok? Porém, a gente pode resolver através de fórmulas. Eles dão sempre ou vai ter uma hora que eu vou ter que decorar alguns valores. Então, a maioria dos vestibulares, se eles não dão nos dados, porque, por exemplo, ó, aqui atrás, vamos voltar. Ó, aqui tá tudo riscado, mas, ó, nesse exercício, ele deu aqui, ó, dados. Massa do soluto vai ser 180 gramas por mol, e a massa do solvente vai ser 18 gramas por mol. Às vezes, o exercício, ele vai dar dessa forma para a gente. Porém, se o exercício não der dessa forma, a gente vai lá na tabela periódica, acha a massa de cada elemento, aí ali ele tinha dado NaOH. Eu não tenho certeza, mas é tipo... O Na eu acho que é 23, o oxigênio é 16, e o H é 1, mas aí não dá 40, 20, 30, não, dá 40, Lá na tabela periódica você vai encontrar que o sódio, a massa dele é 23,
O oxigênio, a massa dele é 16, e o hidrogênio, a massa dele é 1. Então, soma todos, 23 com 24, mais 16, dá os 40 gramas por mol. Tem essas duas formas de você saber a quantidade em mols, em gramas por mol, de acordo com a tabela periódica ou o exercício vai dar para você. Outra resolução, através de fórmulas, a gente tem aquela fórmula que eu apresentei. Fração molar de soluto é o número de mols de soluto pelo número de mols de solução. O N1 é a mesma coisa que a massa de soluto. Aqui faltou o número 1. N1 é igual a massa de soluto pela massa molar do soluto. Aí aqui embaixo a mesma coisa. N1 é igual a massa de soluto pela massa molar de soluto. E o N2 é massa molar de solvente, massa de solvente pela massa molar de solvente. Então, a gente substitui os valores. A fração molar do soluto vai ser, aqui o exercício deu, massa de soluto, 80 gramas. A gente descobriu pela tabela periódica que massa molar do NaOH é 40. Aqui embaixo, o mesmo valor, porque ele também está somando o número de mols de soluto. E aqui, somando com massa de solvente, que ele deu para a gente, 144 gramas de água, por massa molar de água. Quando a gente realiza todas essas contas, a gente obtém nossa fração molar X1 igual a 0,2. Também não tem nenhuma unidade, porque a gente está dividindo grama por grama. Tá? A gente vai cancelar todas as gramas, então vai ser 100 unidade. E também, o exercício não pediu, mas caso a gente quisesse calcular a fração em mol do solvente, o que a gente poderia fazer? A gente já descobriu a quantidade em mols de solvente, que era 8 mols de água, e a gente tem 10 mols de solução. Em 1 mol de solução, a gente tem 0,8 mol de água, ou seja, a fração molar do solvente vai ser 0,8. Porém, contudo, entretanto, poderíamos resolver por fórmula também. Fração molar de solvente é igual a número de mols de solvente por número de mols de solução. Todas aquelas manobras que a gente fez aqui em cima, porém, agora para o solvente, a gente vai notar que esse valor aqui também vai ser 0,8. A mesma coisa que deu aqui. Ou então, a gente ainda poderia usar aquela relação que eu falei para vocês. X1 mais X2. Fração molar de soluto mais a fração molar de solvente vai ser igual a 1. Porque a soma das frações é sempre igual a 1. Então, a gente obteve na primeira parte do exercício que a fração molar do soluto era 0,2. E a gente quer descobrir a fração molar do solvente. E a gente sabe que tudo isso dá 1. Então, aqui, 0,2 mais x2 igual a 1. Então, x2 é igual a 1 menos 0,2, que é 0,8. Isso aqui você poupa muita folha. Bom, terminamos por aqui. Ai, meu mouse sumiu. Socorro. A gente terminou por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Acho que eu falei meio rápido, mas eu espero ter falado de uma forma bem clean, bem didática, para vocês entenderem. Mas já... Então, eu achei que ia demorar mais. É que hoje eu acho que eu tô ligada no 220, que tem muita coisa para estudar, então eu tô ligada no... né? The Flash, mas... Deu para entender? Eu falei meio rápido, mas eu fiquei com medo de surgir nos exercícios. Eu vou postar mais exercícios para vocês.
tá? Esse fim de semana eu posto, não vou conseguir postar hoje, mas no fim de semana eu posto exercício para vocês irem fazendo. Esses exercícios caem bastante, essas unidades de medida, essas relações. É um pouco mais tranquilo. Esse conteúdo, eu acredito que as dificuldades surgem quando a gente vai fazer os exercícios por conta própria, sabe? Às vezes surge alguma dúvida de conversão de unidades, aquele lá de ppm, surge uma dúvida de conversão de unidades ou alguma coisa do tipo. Mas são exercícios que vocês precisam saber, porque sempre cai nos vestibulares, e são exercícios que vocês só vão fazer, vão acertar uma questão, vão ganhar questões, tá? Então, vai ser topzera. Vocês vão tudo passar, entendeu? Para vocês chegarem em 2021 e falar assim, vizinha, passei, deu tudo certo, tudo sob controle. Então, vocês têm alguma dúvida? Foi menos de 1 hora de aula. Nossa, foi muito rapidinho. Dava para eu ter revisado mais de uma semana hoje, então. Revisei só a semana 13. A gente está quase na metade do conteúdo de revisão, de novo. Já passei o conteúdo do ano todo e semana que vem vai ser a metade do conteúdo. Tudo bom, gente? Então, acredito que terminamos por aqui. Encerramos por aqui. Da minha parte, não tenho mais nada para falar para vocês. Se estiverem com dúvidas, podem me mandar no WhatsApp, fiquem à vontade. Muito bom ver vocês, de novo, trocar umas ideias. Se quiserem ficar depois, talvez, quiser conversar. Boa noite para todo mundo, um beijo, saudade de vocês e bom fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem.